medidas, tá? É um caminho. Tá no caminho, John. Por aí. Pessoal, o que é metrologia, tá? Metrologia é a ciência das medições, né? Então, tudo que se tratar de medição está dentro do grande espectro que a gente chama de metrologia, tá? O meu mestrado é em metrologia, por exemplo, tá? Eu fiquei lá 2 anos estudando alguns tipos de medições, né? E aí fiz o meu mestrado em metrologia. Muita gente confunde, lógico, né? Nós aqui que estamos aqui somos todos da mesma área, né? Mas muita gente confunde com meteorologia. Já tem várias vezes que eu falei, meteorologia é do tempo, né? E aí já tem várias vezes que eu falei, né, eu tenho mestrado em meteorologia. Daí a pessoa fala, ué, mas tu não é engenheiro mecânico? Eu falo, não, não é meteorologia, é metrologia. Então são coisas que às vezes acabam confundindo, né? Que as palavras são bem próximas, tá? Então esse vai ser o assunto da aula de hoje, beleza? A gente sempre começa com uma historinha, né? Então, aqui o nosso amigo aqui tá pegando alguns selos mecânicos, né? Então a gente tá vendo aqui alguns selos mecânicos, tá? Ele fala, né? Pronto, agora eu preciso conferir o dimensional desses selos para certificar que estão de acordo com as solicitações do nosso cliente. E aí, pessoal, ele precisa de um auxílio da metrologia, tá? Quando que começou a metrologia, se a gente for pegar assim, né, pessoal? Então, assim, ó, há 4.000 anos atrás, mais ou menos, tá? 2.000 anos antes de Cristo, aí, mais ou menos, os egípcios, né? Eles já usavam algum começo ali de metrologia, né? Eles tinham algo já padronizado, certo? Algumas grandezas padronizadas, né? Quando eu digo grandeza, eu estou falando de metro, segundo, as unidades de medida, né? E lá na época eles tinham a deles, né? Obviamente não existia o metro ainda, né? Então eles tinham a deles, né? Eles tinham o pé, eles tinham a polegada e eles tinham o alqueire, né? Naquela época, o pé era o tamanho do pé do imperador da época e a polegada a mesma coisa, tá? Ainda são usadas algumas medidas dessa, tá? Então vou dar uma informação para vocês. Se vocês quiserem fazer o teste, tá? Tiverem uma televisão de 32, é que maior que de 32 fica ruim para mim, que fica chato, demora muito. Mas se vocês pegarem uma televisão de até 32 polegadas, vocês podem colocar assim, ó, o dedo um do lado do outro na diagonal, que vai dar 32 polegares, mais ou menos, né? Aí depende do tamanho do polegar, mas vai dar próximo de 32 polegares um do lado do outro. Aí, ó, o John falou, os caras são tão bons que a pirâmide é exata, perfeito. A pirâmide do Egito é um grande exemplo disso, né? Os caras usaram muita física, muita matemática da época, né? Que eles tinham um estudo lá, né? Que eles não sabiam bem o que era, mas já existiam esses núcleos lá, né? Para construir as pirâmides, né? Muita gente fala que foram alienígenas, né? Mas não quer estragar a história deles, não foram alienígenas, né? Que construíram as pirâmides. Mas enfim. Então, pessoal, e aí isso trazia um grande problema, né? Usar o pé do imperador, a polegada do imperador, né? Que daí quando trocava de imperador, né? A medida mudava, né? Então, por exemplo, se eles tinham um imperador lá, o Ramsés III, tinha lá um pé número 38, depois chegava o outro imperador lá, o Ramsés IV, o pé vinha para 42, mudava a medida, né? Então não fazia muito sentido usar isso, tá? Mas para a época fazia sentido. Outra medida também que é legal dizer é a jarda, né? A jarda era quando o imperador fazia assim, ó, vou para vocês, assim, certo? Assim, ó, o dedo assim, tipo apontado. Ah, que a câmera tá coisa. A jarda é a medida da ponta do nariz até a ponta do dedo, mais ou menos, tá? Do imperador da época, né? Então causava esse problema também, beleza? E aí, pessoal, esses padrões ao longo do tempo foram mudando, né? E obviamente, hoje a gente tem essas grandezas estabelecidas pelo Sistema Internacional de Unidades, né? Aonde fica isso, né? Então a unidade, a sede da SI, né? Fica na França, tá? E aí lá a gente tem os padrões. Então lá a gente tem o padrão de metro, lá a gente tem o padrão de quilo, né? Obviamente, essas medidas, tá? Como é que eu vou dizer para vocês, tá? Como é que eu vou explicar? Vou explicar pela de metro, que é um pouco mais simples de explicar, tá? Quando a gente faz por exemplo, 1 metro, tá? 1 metro, por exemplo, 1 metro, tá? Uma régua de 1 metro, tá? De material metálico, por exemplo,
ou de plástico, ou de qualquer tipo de material, conforme o tempo vai passando, né, essas medidas vão mudando. Por quê? Porque o material metálico vai se deteriorando, o plástico também. Então, de vários e vários anos, né, assim, um espaço grande de tempo, tem que ir lá e trocar aquilo, né? Lógico, lá na sede da SI tem um exemplar de metro, tá? Mas como é que eles definiram o metro, né? Eu não sei o valor exato, tá, pessoal, para passar para vocês, mas é uma medida, por exemplo, assim, ó, da linha do Equador até o meridiano de Greenwich, dividido por um monte. Isso é um metro. Por quê? Por que eles usaram isso para definir o que é um metro? Porque a distância entre a linha do Equador e do meridiano de Greenwich não vai mudar nunca, né? Porque isso é em relação ao globo terrestre, né? Então ele não está aumentando nem diminuindo, né? Apesar de os continentes se moverem um pouco a cada ano, né? As linhas não se movem, então elas estão lá sempre no mesmo lugar. Então eles precisavam de coisas palpáveis, né? Que nunca fossem mudar. O quilo também, se eu não estou enganado, tá? Porque já faz tempo que eu terminei o mestrado, mas se eu não estou enganado, o quilo é tipo assim, várias vezes o peso de um átomo de algum material, tipo um átomo de plutônio, por exemplo, que não vai mudar nunca. O peso do átomo do plutônio sempre vai ser o mesmo, certo? É algo nesse sentido, tá? Mas lá no SI tem, né, o exemplar do quilo, o exemplar do metro, né? Até inclusive, eu acho que faz uns 4 anos que eles. 4 anos não foi na pandemia, né? Não. Faz uns 4 anos que eles tiveram que mudar o exemplar do quilo, porque ele já estava pesando mais de 1 quilo. Ah, professor, como é que estava pesando mais de 1 quilo? E com o passar do tempo, o material metálico vai agregando, né, oxidantes, né, e aí ele vai aumentando, né? Então eles tiveram que trocar, mas já está trocado, tá? Então, quando a gente faz uma medição, pessoal, a gente está comparando uma grandeza infinita, utilizando ali um instrumento padrão, seja qual instrumento for, tá? E aí pode ser um latreno, uma régua, um paquímetro, um micrômetro, enfim, pode ser qualquer um deles, beleza? E aí a gente tem as padronizações, né? Ó, então tem, ó, pelo SI, a gente tem sete unidades padronizadas, tá? Comprimento, temperatura termodinâmica, massa, corrente elétrica, tempo, quantidade de substância e intensidade luminosa, tá? E aí para o comprimento é metro, temperatura é Kelvin, por incrível que pareça, não é Celsius, né? Para massa é quilograma, para corrente elétrica é ampere, acho que para massa não é quilograma, acho que está errado aqui, acho que é grama, se eu não me engano, tá? Mas enfim. Para corrente é ampere, para tempo é segundo, para quantidade de substância é mol, que é usado bastante na química, né? E para intensidade luminosa é candela, ok? Então essas são as unidades base do SI. Todas as outras unidades que a gente conhece, tipo milímetro, tipo Celsius, tipo Fahrenheit, tipo, enfim, hora. Então, todas essas são derivadas dessa aqui. Todas essas outras saíram dessas unidades base, tá? E aí, além dessas unidades base, nós temos essas derivações das unidades base e nós temos também as unidades compostas, né? Que aí são formadas por fórmulas aí, né? Por exemplo, a velocidade é tempo deslocamento dividido por tempo, tá? Então seria metro dividido por segundo. Então, metro por segundo. Essa é a unidade de velocidade. Beleza? Só para situar um pouco vocês, tá? E aí, pessoal, aonde que a gente aplica metrologia na indústria, tá? A metrologia na indústria, ela é aplicada em todo o tempo, tá? Por quê? Porque a metrologia, ela pode influenciar e controlar todas as variáveis do processo produtivo, tá? Por quê? Porque ela vai ter valores de referência, ela vai ter valores pré-determinados, ela vai dimensionar espaço físico, vai dimensionar armazenamento, vai dimensionar os nossos produtos, tudo isso. Na área da manutenção, a gente vai usar aí desgaste mecânico das máquinas, quando substituir uma peça ou não. Na área da qualidade também, para a gente saber a rastreabilidade desses padrões metrológicos, questão de calibração de equipamento, tudo isso, então tudo isso envolve uma indústria, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um equipamento que não é calibrado, né, eu vou gerar erros no meu processo que lá no final eu vou ter um erro gigantesco. Uma peça que era para sair com 500 milímetros de comprimento vai sair com 520, por exemplo, né?
Porque um erro no começo do processo, ele vai propagando, mas isso a gente vai falar mais para o final, tá? E aí, ó, diz que o sistema métrico decimal foi adotado no Brasil em 26 de junho de 1862, pelo ainda Império, né, do Brasil Império na época, tá? Então, é isso aí. E aí, tem aqui a continuação da historinha. Então, ele fala, ó, já verifiquei esses produtos e estão todos de acordo com o que foi solicitado pelo cliente. Aí o colega pergunta, e como foi que você fez essa conferência e por que fez? Daí ele fala, comparei as medidas dos produtos com as medidas especificadas no desenho de fabricação com auxílio de instrumentos de medição calibrados, conforme as normas técnicas de metrologia. Fiz isso porque é necessário comprovar que realmente os produtos estão conforme solicitado. Então, ele acertou. É esse jeito que tem que fazer, né? A gente vai conferir produtos, a gente pega o desenho técnico do produto, a gente pega o produto, a gente pega um instrumento de medição, vai lá e mede. Aí, obviamente, o instrumento de medição mais adequado, tá? Aqui tem outra história, né? Ó, o Fernando recebeu do supervisor técnico Valdomiro a tarefa de gerar um relatório dimensional de algumas peças importadas, conforme o desenho com medidas em polegadas fracionárias. Quem aí já ouviu falar de polegadas fracionárias? Peraí, John. Já ouviu? Show. Mais alguém? Além do John, mais alguém ouviu polegada fracionária? Ou nunca viram? Não? Trabalha na área já, John? Trabalha na área já? A pessoa já está mais acostumada. Ah, tu é torneiro mecânico. Ah, não, então hoje as atividades aqui para ti vai ser barbado. Então tá. Daí ele fala, né? Porém, o almoxarife disponibilizou um instrumento com escala em milímetros, né? Então, teoricamente, né, a gente quer medir em polegada e a gente tem um instrumento ali, nesse caso, um micrômetro, né? Para medir em milímetros, né? Como é que a gente faz isso aí? Então tá, tem um jeito. Então ele fala, ó, nesse caso o técnico observou que será preciso fazer a conversão entre as unidades de medida de polegada, tá? Int é polegada em inglês, tá? Para milímetros. Então muitos equipamentos vocês não vão ver escrito pol, né, de polegada, e sim int, né? Porque int é polegada em inglês, beleza? E aí, pessoal, no século XIV, a polegada já foi associada, né, a um tamanho de 3 grãos secos redondos enfileirados. Então, como eu digo para vocês, né, antigamente eles utilizavam do que tinha, né, na época, para poder, né, ter as suas unidades de medida, né? Também já foi usado o dedo lá do rei, né, do imperador, e em 1959 foi decretado, né, que uma polegada teria 2,54 centímetros. Mas como nós somos mecânicos, né, uma polegada é 25,4 milímetros. Como eu já falei para vocês, sempre quando a gente for falar em medida na mecânica, é milímetro. Tá o John aí que não me deixa mentir. Beleza? Então vamos lá. Para a gente compreender um pouquinho o que é uma polegada fracionária, a gente vai ver um pouquinho de fração, tá? Então, pessoal, quando a gente divide um valor pelo outro, a gente tem a representação de uma parte desse valor, ou seja, uma fração. A fração eu posso representar dessa maneira, né? Então, aqui é uma fração de 3 quartos, né? 3 dividido por 4. Ou quando eu tenho um valor inteiro mais uma quantidade, eu posso representar dessa maneira, como 1 inteiro mais 3 quartos. Beleza? Alguém não entendeu isso aqui? Aqui a gente tem que ir entendendo, tá? Todo mundo entendeu? Entendeu? Então tá. Então, pessoal, a fração, ela sempre tem que ser representada da maneira mais simples possível. Então, a gente vai simplificando ela até que ela se torne irredutível, né? Então, ó, vai simplificando, certo? Beleza. A polegada milesimal, desculpa, é o resultado de uma operação, tá? Entre o numerador e o denominador. Ou seja, quando eu tenho esse cara aqui, eu posso dividir esse número por esse. Tudo certo? E aí, como é que fica, né?
3/4 de polegada é igual a 0,75 polegadas. Ou seja, 3 dividido por 4 é 0,75. Então, 3/4 de polegada é a mesma coisa que 0,75 polegada. Ou 1 inteiro mais 3/4 de polegada é 1,75 polegada. Por quê? 1 inteiro mais 0,75, que é 3 dividido por 4. 1 mais 0,75 é 1,75. Então, 1 polegada e 3/4, ou 1 mais 3/4 de polegada... Peraí, Berto, deixa eu abrir o microfone. Pode perguntar. Então, quer dizer que toda polegada milesimal, que ela for dividido 1 inteiro por 3/4, ele sempre vai dar esse resultado, de 1,75. Se for 2, ele vai dar 2,75, se for 3, e assim sucessivamente não. Se for 2 inteiros, é isso que tu quer dizer? Sim, 2 inteiros, desculpa. Depois eu vou mostrar uma tabelinha ali, tu vai ver como é que funciona, vai dar para ver. Então, assim, ó, todo valor em polegada que tiver em fração, ele vai ter um valor em centésimo, em milésimo, no caso, né? Certo? Entendi. Por exemplo, até aí, beleza. Vou dar um outro exemplo. Meia polegada, né? 1/2. Meia polegada é igual a quanto? 0,5 polegada. Por quê? 1 dividido por 2 é 0,5. Entendeu? Certo. Entendeu? Então, 1 polegada e meia, uma polegada, vou te perguntar então, 1 polegada, se meia polegada é 0,5, 1 polegada e meia é quanto? 1,05. 1,5. 1,5? 1,5 polegada. Porque o zero esquerdo não conta. É que o zero fica antes da vírgula, né? Daí tem que somar. Ah, entendeu? Ele não conta. Entendi. Beleza. Valeu. Entendeu? É porque é 0,5 mais 1. Então, 1 mais 0,5 é 1,5. Fechou? Seguimos. E aí, pessoal, muitas das vezes os técnicos usam aí de tabelas prontas para a gente fazer essas conversões, tá? Aí tem o seguinte. Ah, professor, tem uma parte branca aqui. Sim, tem uma parte branca aqui. É aqui que o bicho vai pegar. Não, tô brincando. É o seguinte. Aqui, ó, Berg, ó, para ti que estava perguntando. Aqui tem as polegadas mais utilizadas, né? Então, 7,16, meia polegada, 9,16, 5/8, 11,16, 3/4, 13,16, 7/8, 15,16 e 1 polegada. Aqui está em fracionário, certo? Fracionário. Por quê? É uma fração. E aqui está em milesimal, certo? Milesimal. Fechou? Ou seja, eu peguei o número de cima, dividi pelo de baixo e ele me deu esse resultado aqui. Não, é que não tem nada aparecendo, cara. Tá parado mesmo. Tá parado. Depois vai ter um vídeo, daí se tiver travando, aí eu te dou um toque. Certo? Então a gente tem fracionário e a gente tem milesimal. Por que tem essa barra branca aqui? Porque aqui tem o resultado em milímetro. Ou seja, já foi feita a conversão. Só deixa eu fazer um negócio aqui para ajudar vocês, que eu também sou só um pouquinho ruim, né? Não sou tão ruim assim com vocês, né? Deixa eu só inserir uma coisa aqui para ajudar vocês a fazer o exercício aqui. Pera. Ah, não, daí não precisa, né? Pera. Deixa eu ajeitar aqui só. Ah, fechou. Já vai ajudar vocês. Espera aí. Ó, então aqui, como eu sou um gente boa, né? Eu já deixei ali pronto para vocês. 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. O que eu quero que vocês façam? Transforme as polegadas que estão com esse arredondado azul, então, meia, 5/8, 3/4, 7/8 para milímetro. Ah, professor, como é que eu faço isso? Regra de 3, se vocês quiserem fazer no papel. Vocês não quiserem, tá? Aí eu não posso também estar mentindo para vocês. Vocês podem usar uma calculadora ou algo assim,
fica bem mais simples, né? Não precisa usar a regra de 3, tá? Então eu vou dar aí 10 minutos é suficiente, tá? Vou dar 10 minutinhos aqui para vocês. 5 minutos. Vamos ver se vocês conseguem fazer, tá? Meia polegada, 5 oitavos, 3 quartos e 7 oitavos em milímetro. Vão colocando a resposta aí no chat, beleza? 10 minutinhos aí. Ô, John, não precisa fazer as que não estão marcadas. Faz só as que estão marcadas com o círculo. Senão vai demorar muito, muito tempo para vocês fazerem. Vão botando as respostas aí no chat, pessoal.
Vamos aí, vamos lá. Tem calculadora na internet, dá para buscar aí, é tranquilo. Ô, Berg, depois eu vou mostrar, mas tem calculadora na internet, cara. Pode usar a calculadora na internet, não tem problema. Eu até incentivo a usar a calculadora na internet, porque se tem uma coisa pronta para vocês usarem, é mais fácil, né? Do que ficar fazendo cálculo e tal. E ainda tem menos chance de a gente errar alguma coisa, né? Ah, tá, não tá conseguindo colocar na calculadora isso. É que tu deve estar colocando errado ali. Tu tá colocando tipo 1/2? É isso? Não, na realidade, eu não estou sabendo encaixar, fazer o encaixe, né? Eu estou botando 716, realmente está dando aquele resultado, 0,4.375. Isso. Aí, de onde eu faço esse cálculo? Como eu faço esse cálculo aqui para obter outra resposta? É isso que eu não estou sabendo. Entendi. Pera, eu vou mostrar para ti, pera. Se tu Tá, entrar no ok. Google, ó, vou mostrar aqui. Esse aqui. Se tu entrar no Google e botar assim, ó, calculadora polegada milímetro, ele já vai aparecer, ó, a calculadora aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é que é meia polegada. 0,5 ele já vai dar a quantidade de milímetro. Bem mais fácil. Pode usar essa. Mais fácil. Não tem por que vocês ficarem fazendo na mão aí. Hoje em dia, né? O cara tem internet, tudo quanto é canto aí. Tem aplicativo de celular também que dá pra usar. É porque eu estava com a calculadora normal, mas eu vou fazer isso Ah, agora. tá, não. Daí Valeu. na calculadora normal depende da calculadora. Tem umas que tem função para isso, tem umas que não. Aí eu não vou saber te dizer. Mas Eu estou com a calculadora normal. tenta usar essa da internet, é mais fácil. É bem mais simples, na real. Vou nela agora. Vou Tá? nela agora. Valeu. Tá, vê se consegue fazer uma aí, daí me avisa ali no chat, que daí depois a gente já corrige. Eu não sei se eu já falei, mas eu assisto minha aula passando com caderno, tudo passando com caderno. E aí eu Ah, assisto com o legal. celular, e é ruim pra mim. Aí eu Entendi. passei com o caderno aqui, tô tentando responder no caderno para poder estar para vocês. Tá, Vou lá beleza. agora. Então, Valeu. valeu. Então vamos corrigir aqui. Só deixa eu botar a calculadora aqui do lado e arrumar minha tela. Janela. Ecrã inteiro. Esse aqui. Agora foi. Deixa eu ver. Ah, então tá. Pessoal, assim, ó, dá para fazer o cálculo, né? O John aí que trabalha com isso sabe. Dá para fazer o cálculo a regra de 3, né? Mas hoje em dia eu acho meio desnecessário, assim, vou ser bem sério para vocês. Acho meio desnecessário, porque toda hora a gente está com o celular, para fazer o cálculo nós vamos ter que pegar o celular ou uma calculadora ou algo do tipo. E todo lugar tem internet também, então tem até, não tem internet, então tem um aplicativo no celular que faz isso, então acho meio desnecessário, tá? A gente pode facilitar o processo, né? Então, por exemplo, se eu calcular para meia polegada, vou botar aqui no Google 0,5, ele vai me dar, que é 12,7, né? Deixa eu passar um slide aqui para vocês verem. Eu quero calcular 5 oitavos. Eu sei que 5 oitavos é 0,625 polegada, que vai me dar 15,875 milímetros, tá? Quero calcular 3 quartos. Eu sei que 3 dividido por 4 é 0,75. Também boto 0,75 polegada, que ele me dá 19,05 milímetros. Quero calcular 7 oitavos. 7 dividido por 8 é 0,875. Venho aqui e boto 0,875. Ele vai me dar 22,225. Então não tem muita dificuldade. Exato. Ó, o John falou complicado, porque eu uso muito exato, ele tem uma tabela mais fácil. Era a próxima coisa que eu ia dizer. Geralmente, por exemplo, no caso do John que trabalha com torno, já tem uma tabela, né? Tem umas que, John, eu posso estar enganado, mas tem umas que já vem ali na caixa do torno, não tem? Já vem impressa na caixa do torno, não tem? Tem uns tornos que tem. Rapaz, faz tempo que eu não trabalho num torno. Mas eu lembro que tinha uns que tinha. Tipo, já tinha todas as conversões assim na caixa do torno assim já impresso ali. Era bem legal. Facilita muito, né, pessoal? E aí não precisa ficar fazendo, né? Não precisa ficar fazendo cálculo, etc, etc. Tá? Vamos lá.
E aí fica tudo mais fácil, trabalho, fica mais fácil, trabalho. Ah, de rosca tem, é verdade, de rosca. Confundi. Tá certo. E aí, pessoal, tudo isso que a gente viu até agora foi para nos conduzirmos aos instrumentos de medição. Então, todas as atividades que a gente vai fazer na indústria, a gente vai estar utilizando alguns instrumentos de medição. Isso serve para que a gente tenha exatidão nas medidas que a gente for fazer, tá? E aí existem uma gama gigantesca de instrumentos de medição. A gente vai ver os mais utilizados, ou que vocês provavelmente vão encontrar por aí. Primeiro é a escala ou régua graduada, que é aquela régua padrão que a gente tem, tá? Na indústria, normalmente, ela é feita de aço inoxidável, ou uma chapa, ou algo do tipo, tá? Então, ela é desse jeito, né? Depois nós temos a trena, né? Também muito conhecida aí, trenas menores, né? Até 5, 10 metros, essa aqui maiores, até 50, 100, 150 metros. Também utilizamos dessa aqui, beleza? Depois nós temos um instrumento de verificação de rosca, né? Para que serve o verificador de rosca? É para contar a quantidade de fios na rosca, né? O passo da rosca, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, não é isso, né? Para verificar o passo da nossa rosca, tá? O passo da rosca é a distância entre dois filetes da nossa rosca, beleza? Ah, professor, por que isso é importante? Porque se a minha rosca tiver com um passo errado, ela pode estar com o tamanho correto, diâmetro correto, tudo correto. Se o passo estiver errado, ela não vai entrar. Por isso, esse equipamento é um equipamento muito importante. Depois nós temos também o rugosímetro. O rugosímetro é para a gente medir rugosidade da superfície. Pode falar, Bert. Eu terminei agora, depois eu queria dar uma corrigida com o senhor aí no final. Beleza? Ah, beleza, tranquilo. Valeu. Falou. O rugosímetro ele serve para a gente verificar a rugosidade. Por que isso é importante? Muitos projetos na mecânica, principalmente de fabricação, eles têm uma rugosidade padrão, que a peça precisa ter, certo? E aí a gente vai fazer a medição dessa rugosidade com esse equipamento aqui. Mas, queria mostrar para vocês como é que a gente usa um pente de rosca. Isso aqui, pessoal, é um calibre de roscas. Ele tem roscas tanto em polegadas quanto em milímetros. De um lado é só roscas em milímetros, de outro lado é só roscas em polegadas. E ele é como se fosse um pente, que vem tudo gabaritado. Você pode escolher o pente e ir testando nos parafusos. Nós vamos fazer isso juntos agora. Vamos começar fazendo o parafuso em milímetros. Você seleciona o pente que você acha que está mais próximo da rosca e vai testando. Uma característica interessante dos pentes de rosca é que eles têm que encaixar perfeitamente, tá? Não é aquele negócio, quase deu. Não. Ele encaixa perfeitamente no passo ao qual ele corresponde, tá? O encaixe tem que ser perfeito. Se o encaixe não for perfeito, falou exatamente o que eu... Veja. Então vocês vejam, ó. Aí o encaixe... O passo aqui é de 1.25. Está perfeito, certinho. É 1.25, mas o encaixe ele é perfeito. Não tem nenhum espacinho entre o passo do parafuso e os dentes do pente de rosca. Esse é o passo desse parafuso. 1,25. É a distância da crista até a outra crista. Agora é em polegadas. É a mesma coisa. Polegada, então geralmente um pente de rosca, pessoal, esse conjuntinho, um lado ele é em milímetro e o outro lado ele é em polegada, tá? A gente seleciona o pente de polegadas e vai testando até que encaixe certinho. Lembrando que em polegadas... Ó, o encaixe é perfeito, ó. Como vocês podem ver, perfeito. É fios por polegadas. Aí, chegamos com 16 fios por polegadas. Bem simples. Então é assim que a gente utiliza, né, o nosso pente de rosca. Depois nós temos outros equipamentos também, né, como o traçador de altura, tá? O traçador de altura ele serve para a gente traçar a altura, né? Ele é bem parecido, o trabalho dele é parecido com um paquímetro, né? Mas ele atua de forma vertical, né? Então ele é um equipamento que tem uma base, né?
tem duas hastes que ele se movimenta verticalmente, né? E na ponta dele, e essa base é graduada, né? E na ponta dele tem uma ponta bem fininha, né? Para que essa ponta fininha? Para eu poder traçar a altura que eu quiser na minha peça, né? Para marcar a minha peça naquela altura. Então, esse é um outro equipamento, tá? Outro equipamento é uma mesa de desempenho, tá? Geralmente essa mesa tem formato retangular e ela é fabricada em ferro fundido ou granito. Por quê? Porque tem pouca dilatação de acordo com a temperatura, tá? Ela serve para a gente fazer a traçagem, né? Com aquele equipamento que a gente já viu, ou fazer algum tipo de verificação de planeza, ou de paralelismo, ou algo do tipo, beleza? Depois a gente tem o verificador de raio, que é a mesma coisa do pente de rosca, mas para raio, tá? Então a gente vai fazer essa medição dos raios, né? Verificando o pente, né? Então ele tem um lado dele é para medir raio interno e o outro lado para medir raio externo, certo? Fechou. O Anderson também falou. Perfeito, Anderson, de rosca fina e rosca grossa. Esses tempos até foi engraçado. Eu tava montando um lustre e eu comprei uma barra roscada e eu fui lá e comprei a porca. Só fui lá e falei, tem 3 porcas M10 aí, pronto. Aí cheguei lá, não entrava. Aí fui olhar, medir, eu falei, mas essa rosca é da fina. Aí fui lá, pedi 4 porcas M10 para rosca fina. Demoraram para achar, mas acharam, aí deu certo. Aí um outro equipamento também, pessoal, que a gente usa para comparar diâmetros internos é o tal do súbito, tá? O súbito, ele serve, né, para a gente captar alguma variação em um diâmetro interno de uma peça, né? Como é que eu faço isso, né? Eu insiro essa parte do súbito aqui, ó, ele tem um relógio comparador na ponta, né? E eu insiro essa parte dentro de um tubo, por exemplo, e vou girando, né? E aí, como é que eu vejo essa diferença? Aqui na frente, aqui na pontinha, né? Ele tem uma ponta que qualquer variação que ela tiver, ela vai mexer a variação aqui no relógio comparador. Então, ele é igual um relógio comparador, né? Só que com uma ponta para medir diâmetros internos. Mas eu trouxe um vídeo também que eu acho bem interessante aqui para vocês verem. Vamos lá. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o súbito, pega o súbito, e aqui eu tenho as hastes intercambiadoras, ó. São hastes intercambiadoras. Então, olha só. Aqui eu tenho as medidas das hastes, tá vendo? As medidas. Então, ele vai pegar um de quanto? 65 milímetros. A haste é para o tamanho que encaixa dentro do... de 65. Do diâmetro. Pode colocar. Aí ele vai inserir aqui, ó. Isso, show. Só que aí ele pode usar um calço, tá vendo? Ó? Esse calço eu tenho de 3, tenho de 2 milímetros, que é esse, tenho de 1 e tenho de meio. Vai pegar de qual? Vou pegar o de meio. Vai pegar o de meio. Não, coloca embaixo. Isso, tira. Deixa eu ver, esse é de meio? Não. Esse é de 2, Tá? Aqui, ó, meio é esse aqui. Isso. Boa. Agora coloca lá, isso. Vai apertar. Show. Agora, o próximo passo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai instalar ali o relógio comparador, né? Relógio comparador do súbito. Tá vendo? Ele já vai dar uma pré-carga, tá vendo? Ó, já vai dar uma pré-carga. Esse aqui, o relógio pequeno, é o contador de voltas. O grande, tá? Do ponteiro grande, é da escala centesimal. Tudo bem? Quanto é a pré-carga? Estou dando a pré-carga de... Pode dar um de 2 milímetros. Afunda mais. Vai girando. Vai girando mais, vai girando. Isso. Vai. Aí tá bom. Aí tá bom. Peraí. Tá, aperta ele. Show. Vamos já ler. Dá uma zeradinha aqui também na escala. Só para ficar próximo ali, do 0.
Show de bola. Pronto. Então a Tá, escala mas está isso- zerada, né? Isso quer dizer o quê? Que a partir daqui ele pode fazer a medição, né? Que é o que ele vai fazer Tá mesmo. pronto ainda. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora calibrar o súbito e zerar aqui no micrômetro. Vai. Faltou isso. Como é que ele faz isso, né? Ele pega aquela distância ali da ponta do súbito, bota no micrômetro e vê qual é a diferença. Daí ele tira a diferença ali no reloginho. Não dá pra fazer daquela maneira que eu ensinei, sozinho? Sim. Aí. Olha lá, aqui tem que estar certinho. E aqui eu vou zerar para ele. Ó. Segurou? Não pode escapar. Segura lá. E agora eu vou zerar. Isso. Vai apertando no micrômetro até... Não, não tá bom. Segurou? Então lá no micrômetro tá o tamanho certo, né? De 30 e poucos milímetros ali que ele falou. E agora ele vai zerar, ó. Ele gira a escala até o zero coincidir com o ponteiro do relógio comparador. Aí. Isso. Coloca de novo. Coloca de novo. Coloca de novo. Segurou? Ele faz uma verificação, né? Mais uma calibradinha ali. Aí, zerou. Pode Tá tirar zerado. devagar. Agora, não pode mais mexer na escala. Vamos levar para o cilindro. Então, por exemplo, se o Agora ele vai pistão fazer for a número medição 1, do cilindro, ele né? vai colocar No caso, é no um cilindro motor. 1. Se foi 2, o pistão 2, vai colocar no 2. Vai lá. Só para você dizer. Isso. Agora ele vai entrar com... Ele vai girar o súbito dentro desse Olha lá. cilindro aqui. Então aquela esfera da ponta vai tocar toda a superfície ali da parte do cilindro do motor, e aí ele vai ver se tem essa variação muito grande, né? Dessa circunferência dentro do motor. E vai observar isso dentro do relógio comparador. Tá, olha só. Olha o que acontece aqui, ó. Se ele levar para cá, ó, tá voltando. Se ele puxar para cá, ó, tá voltando. Então eu vou achar a estabilidade dele, ó. É aqui? Quanto tá dando aqui? Não. De 0 até... Ele falou, acho que só dá para aprender isso na prática. Sim, sim, sim. Depois eu vou mostrar o paquímetro, o micrômetro, é a mesma coisa, tá? Depois vocês vão usar esses equipamentos lá no presencial também, tá? Mas eu estou mostrando aqui para vocês terem conhecimento de como é que funciona. Tá dando 11 centésimos, tá vendo? 11 centésimos. Então, veja, já achei a folga. Então, veja, eu achei a folga. Para eu achar a medida do cilindro, eu tenho que pegar a medida que eu marquei aqui, ó, no micrômetro, mais a folga de 11. E aí eu vou ter a medida do tamanho do meu cilindro. Fechou? Bem simples também. Só que, lógico, né, pessoal? A gente aprende essas coisas na prática. Né? Tá? Vamos fazer um intervalinho, então. Depois a gente vai para paquímetro e micrômetro. E aí tem 2 exercícios também, tanto de paquímetro quanto de micrômetro. Isso, para saber se tem folga no pistão. Exato. Exatamente, Anderson. Perfeita a tua colocação. Fechou? Valeu, então, pessoal. Ô, Ber, o que tu tinha falado? Só para constar, eu não tinha entendido. Tu quer falar depois? Tá falando eu? Pode falar. Não, era só no final da aula, quando finalizar, para a gente só corrigir sobre aquele 716. Tu fez aí? Meio. E eu fiz tudo aqui no caderno, eu passo tudo pro caderno. Tá, tu consegue me mandar uma foto por e-mail? Daí eu já vejo para ti. Eu não sei. Como é que eu faço isso aí? Ou no WhatsApp, quer mandar no WhatsApp? Deixa eu... Manda aqui no grupo, na coisa minha na sala. Tá. Eu vou mandar no WhatsApp aqui na sala. Manda no WhatsApp aí, então. Vou mandar agora. Fechou. Então tá, fazer um intervalinho aí, daqui a pouco a gente volta. 10 minutinhos só.
Ô, Berg, eu vou Não te dar fala um comigo toquezinho. assim, né? Vou te dar um toquezinho ali com o meu WhatsApp pessoal, que eu não tô ali no grupo da turma, tá? Daí tu me Pronto, manda por pode ali. chamar. Eu boto ele no não perturbo, mas eu já pirei para esperar o senhor me chamar lá, Tá, beleza? fechou. Valeu, já vou te mandar. Logo, logo, logo. Tranquilo, valeu.
Vamos lá então, galera. Show de bola. Falar para vocês que o Berg me mandou, ele acertou tudo, hein? Parabéns, Berg. Show de bola. Tá indo firme e forte. Vamos lá então. Então agora nós vamos falar de dois instrumentos de medição, talvez os dois mais utilizados na indústria, tá? O primeiro é o paquímetro, tá? O paquímetro é um instrumento de a gente fazer medição linear e ele tem 4 tipos de medição num equipamento só. Ele pode fazer medições internas, como essa aqui, medições externas, como essa aqui, medições de profundidade com a parte traseira ou medição de altura com a parte da frente, tá? Aqui a gente tem um paquímetro separado aí nas suas partes, né? Então nós temos uma orelha fixa, uma orelha móvel, essa parte de cima, que é a parte que se move do paquímetro, se chama nônio, certo? Depois a gente tem uma trava, aqui um parafusinho de trava, né, para travar o nônio, se a gente quiser medir alguma coisa. Depois a gente tem o cursor, né, que é essa parte onde está escalado, né? A gente tem a escala fixa em polegada, então o paquímetro mede tanto em polegada quanto em milímetro. Polegada ele mede na parte de cima, milímetro ele mede na parte de baixo. A gente tem o bico fixo, que é essa parte aqui. A gente tem o encosto fixo e a gente tem o encosto fixo e o encosto móvel. Depois nós temos o bico móvel, a gente tem o nônio em milímetro, né, que é a parte de baixo. O impulsor, que é essa orelhinha aqui que a gente mexe para lá e para cá. Uma haste de profundidade para medir a profundidade. Beleza? A gente vai ver melhor isso num videozinho ali, mexendo no paquímetro, fica melhor de ver, tá? As resoluções do paquímetro, pessoal, o que é resolução? É a escala que ele mede, tá? Então, elas vão variar entre 0,02 milímetros e 0,05 milímetros. Isso tem que verificar, tá? Antes de fazer a medição, porque se for 0,02, cada espacinho ali, né, cada risquinho no nosso paquímetro vai valer 0,02, e se for 0,05, cada espacinho é 0,05, né? Então isso é importante. E na polegada é 0,01 polegadas, beleza? Aqui é a mesma coisa, que eles podem medir ali, diferente. Aí a gente tem outros tipos, tá? A gente tem esse paquímetro aqui que tem um relógio, né? Como se fosse um relógio comparador, tá? Mais rápido de medir, né? Tem o paquímetro de profundidade, que ele só mede profundidade, tá? A gente tem um paquímetro digital. Esse sim é o mais rápido para medir. Então ele vai ali, pá, mede e tal. Ele minimiza alguns tipos de erros que a gente vai falar depois, mas é para medição rápida. E no paquímetro a gente pode ter alguns tipos de medição, né? Primeiro tipo de erro que pode acontecer: uma pessoa que não sabe operar um paquímetro, certo? Isso é o primeiro tipo. Segundo tipo, paralaxe. O que é o erro de paralaxe? É eu não estar olhando o paquímetro na altura dos olhos. Se eu girar ele um pouquinho, por exemplo, estou aqui com o meu paquímetro, né? Se eu girar ele um pouquinho, muito provavelmente um tracinho daquele vai sobrepor ao outro e eu vou fazer uma medição errada. Ou pressão de medição. Quando eu aperto muito o parafuso de um paquímetro, ele pode deslocar o nônio e aí eu vou ter um erro de medição também, tá? Aqui uma questão de cuidado. E agora a gente vai ver como é que utiliza um paquímetro. Para quem nunca usou, eu peço muita atenção e se tiver dúvida pode perguntar. Vamos ver. Antes de medir o parafuso, a gente precisa entender esses números aqui. Aqui em cima a gente tem uma escala de polegadas. A escala de polegadas a gente não vai usar. Aqui. Ele vai ensinar só em milímetros, tá? Mas em polegadas. E não se usa tanto no Brasil. Mas embaixo a gente tem uma escala que está em centímetros e milímetros. Então esse 0 aqui é 0. 1 é 1 centímetro, 2 é 2 centímetros, 3 é 3 centímetros e por aí vai. Esses outros risquinhos aqui são os milímetros, então a gente sabe que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então aqui tem 1, 2, 3, babá. Esse maiorzinho aqui é sempre o 5, né? Então eu sei que aqui é 5, aqui é 15, aqui é 25 e por aí vai. Essa escala aqui de baixo a gente vai usar daqui a pouco, na hora de medir. Então eu vou pegar o parafuso e vou colocar o parafuso aqui e fecho aqui o... Lembrando, tá, pessoal? Muita gente mede errado. Por quê? Muita gente mede com o bico, mas na real se mede com essa parte do meio aqui, com o encosto, tá? O bico não serve para medir, é o encosto que serve para medir, ok? Paquímetro em cima do parafuso. Fecha essa boca dele aqui
em cima do parafuso. É legal eu colocar o parafuso de comprido assim para ele pegar toda a rosca. Você pode ver que esse zerinho aqui de baixo, ele bateu lá depois do quarto pauzinho do milímetro. Então, eu tenho 4 milímetros e alguma coisa. O que é esse alguma coisa? São décimos de milímetro que eu gostaria de medir. Como que eu vou saber se é 4, o quê aqui? Porque não chega no 5, está entre o 4 e o 5. Eu vou olhar nessa outra escala e ver onde os... Então, o que eu vou olhar a hora que eu medir alguma coisa? Primeiro, esse zero de baixo aqui. Qual foi a distância que ele passou ou parou em cima? Então, vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4. Passou o 4. Então, é 4 milímetros, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que são 4 milímetros. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Tá, entenderam? Como ele passou o 4, tem mais um pouco. Então é 4, alguma coisa. Agora ele vai mostrar como é que é o vírgula alguma coisa. Os pauzinhos se encaixam. Você pode ver aqui que o 1 não encaixa em nada, o 2 não encaixa em nada, o 3 está quase encaixando, o 4 encaixou. Tá vendo que o 4 encaixa? Agora ele vai olhar o de baixo de novo, a gente sempre vai olhar o de baixo, né? E vai ver qual desses pauzinhos encaixa perfeitamente em cima do outro. Então, ó, o 4 encaixa perfeitamente, certo? Ó, o 3,5 quase encaixa, o 3 não encaixa, ó. Viram? O 4 fica certinho em cima, ó. Estão vendo? Então é 4 milímetros e... Acha aqui. O 5 já está meio desencaixado, o 6 mais desencaixado ainda e por aí vai. Então o 4 está perfeitamente encaixado. Então eu tenho 4 milímetros, 4. Se em vez do 4 tivesse encaixado esse risquinho do 4, aliás, esse risquinho talvez esteja mais encaixado do que o próprio 4, né? 4, eu consigo saber até a metade de décimo de milímetro, por isso que está marcado aqui, 0,05 milímetros. Eu poderia dizer, por exemplo, que tem 4,45 milímetros, que eu acho que é o caso, inclusive. Bom, beleza, eu tenho 4. Porque olha só, olhem só, vê se vocês concordam comigo. O 4 ele tá bem encaixadinho, mas aqui o meio ele tá melhor encaixado, né? Então a medida seria, primeiro, a primeira parte do número. Então, ó, 1, 2, 3, 4. O 0 passou, 4 milímetros. Se passou, então não é 4 milímetros, é um pouco mais, porque tá entre 4, ó, tá entre 4 e 5. Então é 4, alguma coisa. Como é que eu meço o vírgula alguma coisa? Eu olho qual que está perfeitamente encaixado. Para mim, Guilherme, é o 4,5. 0,45 no caso, né? Então, eu coloco 4,45. Então, essa é a medida de diâmetro desse parafuso. Deu para entender? Ô, Marromeno. Alguém tem alguma pergunta? Mais ou menos? Tá, vamos lá então. Ele colocou o parafuso ali. Vamos à primeira medida, tá? A primeira é que o paquímetro a gente mede em duas partes, tá? Em duas partes. Primeiro, a primeira parte. Não, é melhor na prática, com certeza. Primeiro, a primeira parte. Então, ó. Estão vendo esse zerinho de baixo? Eu vou ver qual é o número que esse zerinho passou. Então, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Ele passou o 4. Só que ele não chegou no 5. Então ele é 4, alguma coisa. Deu para entender? Isso deu para entender? Deu? Então tá. Então ele é 4, alguma coisa. Agora eu vou ver o vírgula alguma coisa, certo? Aí eu vou procurar o quê? Nessa escala de baixo, eu vou olhar qual tracinho da escala de baixo, desses tracinhos aqui, dá exatamente no meio do da escala de cima. Então, ó, um tá bem fora, ó. Vocês podem ver que um tá aqui e o outro tá aqui, ó. Tá bem deslocado. 1,5 também, o 2 também, o 3 tá quase em cima, mas tá meio deslocado. O 4 tá em cima, poderia ser o 4. Mas o que tá perfeitamente encaixado
é o 4,5, né? Por quê? 4, 4,5, ó, 4, 4,5 e 5. Nesse caso aqui, 4,5 é 0,45, né? Porque é 0,4, 0,45 e 0,5, certo? Entenderam? Aí eu faço o quê? Somo o 4 que passou aqui no começo, mais o 0,45 que deu um tracinho em cima do outro. Então, 4,45. E aí? Melhorou? Melhorou? Vocês vão ver se vai melhorar agora, então. Eu tô brincando com vocês. Vamos ver. Então, nós vamos fazer uma primeira, um pré-exercício aqui. Vamos lá. Ó, então, eu tenho o mesmo paquímetro, né? 0,05. Tá pequeno isso aqui, né? Deixa eu aumentar, peraí. Mas é melhor. Aqui já tá a resposta. Peraí. Deixa eu botar aqui em cima. Para nós conseguir enxergar. Vamos ver. Ó, então, eu medi aqui, certo? Então, aqui, ó, 60, 65, 70, 75 e 80. Primeiro eu vou ver o quê? O zerinho do nono. Qual número que o zerinho passou? Então, ó, 70, 71, 72, 73, 74. Então, ele está entre 73 e 74. Conseguem ver isso? Conseguem ver que está entre 73 e 74? Tá, fechou? Então ele é 73 e alguma coisa. Certo? E alguma coisa. Aonde que o tracinho... Aqui já está indicado, né? Porque um desenho não daria para ver. Mas aonde o tracinho bate, ó? Entre 6 e 7. Entre 6 e 7 é quanto? Bem no meio entre 6 e 7. 66,5. Perfeito. Então qual é a medida que tem aqui? 71, 2, 3, vírgula. Qual é a medida? Vamos. Aqui é para errar, aqui é para errar. Quanto que vocês colocariam? 0,65. Foi como tem. 6,5. Perfeito. Tá certo? Então é 73 mais 0,65, certo? Então, 73, Mais 73, mais... 7,3. Ó, vou botar no chat. 7,3 Então, da primeira 73, leitura, certo? Da primeira leitura, 73, certo? certo. Mais 0,65 da segunda leitura. Pronto, agora. Entendi agora. Valeu. Fechou? Então dá 73,65. Então essa é a leitura que tem aqui. Então ele está aqui, ó. 73 mais 0,65. 73. Não, Anderson, não tem esse zero aí. É que é 0,65, não 0,065. Entendeu? Entendeu? Tá. Então agora eu vou largar vocês na mão do exercício. Não é fácil, né? Então vamos lá. Eu tenho 4 leituras de paquímetro aqui, pessoal. Eles já estão indicados, tá? A segunda leitura ela já está indicada, né? Tá aqui, ó. Aqui, mais escurinho. E aqui, tá? Mas a primeira leitura ainda não, tá? Quero que vocês façam essas 4 leituras. Começou a fuleiragem? Vocês têm que aprender, pô. Isso aqui é super importante na mecânica. Pergunta aí pro John. Ele deve usar paquímetro o dia inteiro. Tá? Então tá. Então, não bota a resposta aí, não bota ainda. Não bota ainda. Senão, por nada vai ter alguém que não vai fazer. E vai só copiar. Não bota. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem, aí depois eu vou perguntando, tá? Vou dar aí 10 minutos. Vamos ver como é que vocês saem. 10 minutinhos, tá? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês chamam aí.
Olha aí, ó. O John falando, usa essa peça o dia todo e todo dia. É isso aí. Vida de torneiro mecânico é isso aí, né, John? Não tem como. Esse é um equipamento bem sensível, né? E aí, geralmente, ali no dia, às vezes pode cair no chão, e aí, se cai no chão, a calibração já vai embora, né? Não tem o que fazer, é complicado. Ah, entendi. Depois a gente vai ver o micrômetro também. O micrômetro, o paquímetro ele é mais fácil de fazer a leitura, né? O micrômetro ele é mais complicadinho, mas ambos são usados, né? O Anderson também fez, Anderson. Conseguiu fazer? O Caio também? Conseguiram fazer? Então tá. Então vamos corrigir então. Primeira leitura aí deu quanto de vocês? Vamos lá. Essa aqui, ó. Deu quanto? Quanto vocês colocaram? Uhum. Caio.
tá? Então, essa leitura está correta. De todo mundo que respondeu, 59,3. Beleza? Essa está certa, não precisa corrigir. Segunda, o que vocês colocaram? Essa aqui, ó. (126,8). Essa eu não sei de cabeça quanto dá. Pode falar, pode falar. Essa aqui, Caio, tu botou 80? Essa aqui? Ah, tranquilo, tranquilo, John. Mas essa não tem como ser 80, porque, olha, já parte o nono de 120, né? Então tem que ser mais de 120. Não, tem uns que ficou ruim de enxergar mesmo. Tá, vamos ficar com 126,8. 2 colocaram, depois a gente vê a resposta. Esse aqui, quanto? (23,35, 23,3, tá? É ponto 35, tá? É 35. Certeza que é 35, dá para ver aqui. E o último, o que vocês colocaram? (11,5). 11,05. 11,05. Vamos ver. E aí, acertaram? Alguns pode variar 1 milímetro ou outro, tá? Eu acho ok, porque como é na tela, é ruim de enxergar, ok? Mas, vocês foram muito bem, pessoal. Muito bem na leitura. Muito bem mesmo. Muito bem. Fico bem feliz que vocês conseguiram fazer. Mesmo na tela, no celular, enfim, que é ruim de enxergar, eu sei que é ruim de enxergar, tá? Muito legal. Parabéns aí para vocês que fizeram a atividade. Show de bola. Vamos lá, então. Continuamos. Encerrado o paquímetro. Lá no presencial vocês vão ver, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantas aulas no presencial já foi dessa unidade curricular? 2 ou 3? 2 já foram? Então é na quarta aula que vocês vão ver isso. Na terceira aula, vocês vão mexer com desmontagem de equipamentos, se não me engano. A do Berg já foi 3, tá? Tem turma que já foi 3. Tá, entendi. Não, beleza. Então tá, só para saber. Agora nós vamos ver o segundo instrumento mais usado. Talvez não dá para nem dizer um que é mais usado que o outro, né? São usados meio que parelho, né? O paquímetro e o micrômetro, né? O micrômetro também é um instrumento que faz a mesma medição linear, né, do paquímetro, mas ele tem outros tipos de medição, né? Ele é mais, como é que eu vou dizer? Ele é mais preciso que o paquímetro, tá? Ele é um pouco mais preciso que o paquímetro. E a vantagem dele é que nós temos essa medição mais precisa. E outra vantagem dele é que nós temos pontas diferentes para geometrias diferentes que a gente quer medir. Aqui é um pouquinho da história do paquímetro, do micrômetro. A capacidade de medição dos micrômetros, pessoal, normalmente ela é de 25 milímetros, ou algo próximo a 1 polegada, tá? E aí o que vai variar? Vai variar o tamanho do arco, né? Então, esse arco aqui. Mas nós temos micrômetros aí muito maiores, beleza? O tamanho do arco ele varia de 25 e 25 milímetros, ok? E isso, a medição é dependente disso, tá? Depois eu vou mostrar o porquê. Tem micrômetros que pode chegar até 2 metros, né? Ou 80 polegadas, aí são micrômetros enormes, né? E a resolução, elas variam, tá? Entre 0,01 milímetro, 0,001 milímetro ou 0,001 polegada ou 0,001 polegada. Bastante zero, né?
E aí a gente tem também, assim como os paquímetros, alguns micrômetros diferentes, como o micrômetro para medir profundidade, micrômetro para medir arco profundo, micrômetro com discos nas hastes, ó, para medir faces planas, tá? A gente usa esse discos nas hastes. Paquímetro para medição de... micrômetro com paquímetro na cabeça. Micrômetro para medição de rosca, certo? Micrômetro com ponta em formato de V, né? Para medir coisas angulares. Micrômetro para medir parede de tubo, certo? Então ele é diferente, ó, o formato dele é diferente. Micrômetro digital, tá? O mais comum é esse aqui, tá? Esse cara aqui, ó. O analógico com as hastes redondas e as paredes retas, tá? Esse é o mais comum, tá? E por que eu falei que faz diferença esse 0,25 milímetros aqui, ó? Este micrômetro aqui mede de 0 milímetros até 25 milímetros. Tem micrômetros que medem de 50 milímetros até 100 milímetros, por exemplo. E o que isso influencia? Influencia que na hora da medição, a medida desse micrômetro já vai partir de 50. Por quê? Ele mede de 50, a câmera fica fazendo assim, de 50 a 100, e não de 0 a 100. Então, isso é importante. Se eu quero medições de 25 milímetros para menos, eu vou usar esse aqui. Se eu quero medições de 25 milímetros para mais, eu tenho que usar um maior, né? Então, isso é que faz a diferença na medida. Mas nós vamos ver um videozinho aqui como é que utiliza o tal do micrômetro. Vamos lá, pessoal. Todo micrômetro, ele é composto de algumas partes. A primeira parte que eu estou mostrando, a qual eu estou girando, nós chamamos de tambor, tá? A segunda parte seria a haste, que é essa parte que eu estou mostrando, a qual efetuará a medição. Essa parte aqui, com essa escala... Pessoal, já adiantando, tá? O micrômetro tem 3 partes de medição. O paquímetro eram 2 só, tá? É a escala graduada dos milímetros. Enquanto essa escala aqui do tambor é a escala dos centésimos. E essa escala aqui, ó, essa pequena escala que vai de 0 a 10, que nós chamamos de nônio, é a escala milesimal, ok? Vamos lá. Efetuando a medida. A primeira medição vai ser feita do tambor. A segunda medição dessa parte de trás aqui da catraca. E a terceira do nônio. Vou medir uma peça aleatória qualquer. Esse cubinho em aço. Eu girei. À medida que eu encostar, que eu ouvi o cleque, esse barulhinho, ó, significa que está pronto para medir. Primeiramente, o que nós faremos? Verificar qual tracinho daqui está em evidência. Esse é igual ao paquímetro, tá? Igual ao paquímetro. Qual é o tracinho ali que está em evidência? O último tracinho que está aparecendo. Quanto que é? Daqui. Quanto que é? Quanto que é esse último tracinho aí, ó? Que está aparecendo? Quanto vocês acham que é? Ô, Berg, aqui tá marcando 5, ó. Não tem como ser 1, certo? Então é 0, 5, 10. Perfeito. 10. Ah, tá, faltou 0. Tranquilo. Então o último é 10. Então a medição parte de 10. É 10, vírgula alguma coisa. Vamos ver qual é alguma coisa. Por exemplo, 10, o 10º tracinho, ó, do 0, 5, o 10. Ou seja, eu sei que tem 10 milímetros pelo menos. 10. Depois... Agora ele vai fazer a segunda medição. Ah, não, tranquilo, sem problema. Eu vou verificar quantos tracinhos... A segunda medição, que é aqui na catraca, aqui atrás, tá?
tracinhos passaram no meu tambor, que é na escala centesimal. 1, 2, 3. Porém, não chegou no quarto. Então eu sei que tem... Então, ó. Então, ó. Quantos passou ali? Ó. Aqui é 0, né? 0. 1, 2, 3, mas não chegou no 4. Consegue entender? Quantos que passou desse 0 aqui, ó? Né? Ó. 1, 2, 3, bem no meio, entre 3 e o 4. Deu para ver? Entenderam? Ele vai girar o micrômetro, né? E aí vai passar desse 0 aqui. Quantos passaram, né? 1, 2, 3, entre 3 e 4. Entenderam ou não? Não? Ó, quando ele apertou o micrômetro, essa escala aqui da catraca, essa de trás aqui, ela girou, certo? A primeira medida é em relação a essa parte aqui, né? Ok? A segunda medida é em relação a esse 0 aqui, ó. Esse aqui. Tá aqui. Ok? Então eu tenho, ó, se eu olhar esse traço aqui, ó, esse tracinho desse 0 aqui à esquerda, eu tenho desse 0 até esse 0, 1, 2, 3 tracinhos. Deu para entender? Entre 3 e 4 traços. Deu? Fechou. Então, continuando. 3 tracinhos. 0, 3. Então, 0, 3. Então, aqui, ali na frente, eu medi 10. Lá atrás, eu medi 0,3. Beleza? Porque está entre 3 e 4. Então, 0,3. 300. Agora eu vou verificar qual tracinho que coincide igual no paquímetro. da escala do nônio. Então aqui, ó, observando bem, ó, é o oitavo tracinho, ó. Percebe aqui, ó, 2 tracinhos antes do 10. Aqui dá para ver. Agora, esse aqui, ó, a gente vai fazer a medição igual do paquímetro lá que coincidia. Então, ó, 5, aqui nenhum coincide, né? Aqui não coincide, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui no 5 não, não. Aqui coincide, ó. Ou aqui, talvez pelo olho, né? Ele falou que é o 8, mas para mim parece o 7, mas enfim. Então, aqui tem 5, 6, 7, 8. O 8 está bem em cima, ó. Dá para ver que os tracinhos estão bem um em cima do outro. Então, lá é 0,08. Entenderam? Essa escala sempre vai ter um 0 depois da vírgula, tá? Essa não. Essa é 0, alguma coisa. E essa sempre vai ter um 0,0 alguma coisa. Então, tá. Então seria 0,008. Portanto, a minha medida, ela terá 0,08, desculpa, não 0,8. 8, então, 0... Ele soma tudo, né? A primeira medida dele, que foi 10, a segunda que foi 0,3 e a terceira que foi 0,008. 3, 0 e 1. Então, a medida daquela peça que ele fez foi 10,308. Deu para entender? Deu? Então tá. Então vamos fazer um pré-exercício aqui. Ah, aqui já está mostrando, né? Então vamos lá. Aqui ele está 15, 16, 17. Fechou? 17. Mais. Agora a medida. Onde é que tá? Ah, tá. Medida de trás. 0,5. Ai, não dá para ver direito. E a centesimal 0,32. Ficou muita seta em cima, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui.
Não dá para ver. Esse eu vou pular. Não dá para ver. Mas esse aqui dá para ver. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Vê se vocês conseguem enxergar, porque no papel não fica tão bom. No papel não fica tão bom. Mas eu vou deixar, vou dar essa opção para vocês fazerem, tá? Vou dar um tempinho aí, a hora que vocês estiverem pronto, me avise. Uma questão, tá? Já vou mostrar para vocês. Esse aqui é um paquímetro que mede de 0 a 25. Esse mede de 50 a 75. E esse mede de 100 a 125. Então, o que vocês têm que perceber é que esse já parte de 50 e esse já parte de 100. Os outros dois partem de 0. Beleza? Vou dar um tempinho aí, depois vocês me falam quanto deu. Saiu alguma coisa aí ou não saiu nada? Não conseguiram. E aí? Não saiu?
Não conseguiram fazer? Ninguém conseguiu fazer nenhum? O John provavelmente conseguiu, mas o resto do pessoal, o John fez. O resto do pessoal conseguiu fazer ou não? Tá. O Berg. Fizeram ou não? Enfim, não dá para ver. Vamos fazer assim, então. Ó. Vou dar uma ideia. O que vocês acham? Eu vou postar esse material lá no Ava. Tá? Aí vocês conseguem dar zoom, fica melhor de ver. Tá? E eu vou dar até semana que vem para vocês fazerem. Daí vocês conseguem fazer com mais calma. Semana que vem. Professor, desculpa atrapalhar. Vai colocar em formato de slide, é? É o PDF? PDF? Tá, beleza. No material, no Ava, né? Beleza. Isso. Vou colocar lá os slides, formato de PDF. Vocês façam o download ali, baixem. E aí, semana que vem a gente corrige. Pode ser? Beleza, beleza, tranquilo. Por mim, tranquilo. Então, deixamos combinado assim. Vou dar um tempinho aí, já que o micrômetro é um pouquinho mais difícil. Vou dar esse tempinho aí para vocês rachar a cuca. Beleza? Pessoal, na aula de hoje era isso. Boa semaninha aí para vocês de trabalho, de estudos. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem estamos aí novamente. Não, o John respondeu. Não, John, semana que vem. Não, tem a resposta ali nos slides. Depois pode olhar. Tem a resposta ali. Não vou entregar para os teus colegas a resposta, né, cara? Aí fica muito fácil. Beleza? Pode ser. Mas as tuas respostas estão bem próximas. Tem alguns erros por conta das linhas ali que não dá para ver direito. Beleza? Pessoal, então tá. Semana que vem a gente se encontra aí novamente. Semana que vem a gente vai ter uma lista de exercícios, porque semana que vem abre a atividade avaliativa 1, tá? Então não deixem de vir aí, que nós vamos fazer uma lista de exercícios bem bacana para ajudar vocês a tirarem uma boa nota. Beleza? Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abração aí. Obrigado pela presença.